Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. É para mim uma bênção grande estar com vocês novamente para compartilhar uns momentos ao redor da Palavra de Deus e ver onde nos encontramos no programa divino neste tempo final, para o qual quero ler em São Lucas, capítulo 13, versículos 22 ao 30, e diz assim: Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o pai de família. Encontramos através da Escritura que Cristo colocou diferentes parábolas com relação ao tempo final, a este tempo no qual nós vivemos, que é o tempo do último dia. E para este tempo é que Cristo falou essas profecias, onde nos diz: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Disto mesmo falou Cristo na parábola das 10 virgens e diz, nesta parábola das 10 virgens, diz que as virgens todas se levantaram e arrumaram suas lâmpadas, mas houve uma parte das virgens que não tinham azeite em suas lâmpadas. E vejam como disseram. São Mateus 25, versículo 6 em diante, diz: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui
Vimos dois lugares onde Cristo nos fala do pai de família em uma destas passagens, e na outra nos fala da vinda do esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas e se fechou a porta. A porta, Cristo, em São João capítulo 10, nos disse quem era. Vejam aqui. São João capítulo 10 diz: De cierto os digo, em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Agora vejam que há um porteiro, o qual se encarrega de abrir ou fechar a porta. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, vida eterna. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Agora aqui vemos que a porta é Cristo e podemos ver que aqui, havendo uma porta, Cristo diz que a este o porteiro abre ao pastor das ovelhas. Ele disse que também tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco hebraico, ou seja, eram dentre os gentios, os quais diz: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas são os filhos e filhas de Deus dentre os gentios, que de era em era iriam estar sendo chamados por Cristo, Cristo manifestado no mensageiro de cada era, e iriam estar sendo juntados no aprisco do Senhor, no rebanho do Senhor, de era em era. E isso é o que esteve acontecendo, de etapa em etapa, de era em era, no programa de Jesus Cristo. E Ele esteve chamando e juntando as suas ovelhas de era em era por meio da manifestação que teve através do mensageiro de cada era. Esse aprisco do Senhor, ou rebanho do Senhor,
É o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Ele chama e junta todas suas ovelhas, as quais entram pela porta, que é Cristo. Agora Ele disse que a porta era estreita. E Ele disse que muitos buscariam entrar e não iriam poder entrar. Ele disse que entrássemos por essa porta e que fizéssemos força para entrar por ela. Esforçai-vos por entrar pela porta, porque estreita é a porta. A porta que leva aonde? À vida eterna. Agora, a porta que leva à perdição e destruição e ao lago de fogo é larga, diz Cristo, e muitos são os que entram por essa porta. Agora, no corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa porta estreita está aberta, essa porta que leva à vida eterna, e esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Diz São Paulo, no capítulo 3, versículos, vamos ver, versículos 5 em diante, diz de sua carta aos Hebreus: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora, toda casa tem uma porta por onde se entra nela. E na casa de Deus temos uma porta e, mesmo que seja estreita, é a única entrada para a casa de Deus. Essa porta é Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta do aprisco do Senhor. Ele é a porta da igreja para entrar por Ele. E por isso é que, de era em era, estivemos entrando por essa porta no corpo místico de Cristo, crendo em nosso amado Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. Essa é a forma em que, por meio dessa porta, entramos à casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, temos a profecia para o tempo final, que a porta será fechada. E diz, na parábola das 10 virgens, que quando veio o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e se fechou a porta. E quem é que fecha a porta? Diz, depois que o pai de família se levantar e fechar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Ou não sei de onde sois. E em seguida começa a dizer o que estará acontecendo com os que ficaram fora do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Os que ficaram do outro lado da porta. Vamos ver o que acontecerá com eles, diz. Então direis, comemos e bebemos na tua presença e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Agora vejam vocês como aqui Cristo nos mostra que virá um tempo de lamentação para todas aquelas pessoas que não entraram no corpo místico de Cristo, que é a porta, para receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e assim entrar por essa porta ao corpo místico de Cristo,
e se tornar parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo que está composta pelos nascidos de novo. E vejam vocês como esta profecia estará sendo cumprida neste tempo final. Quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo sair do trono de intercessão no céu, se fechará a porta e já não haverá mais oportunidade para nenhuma pessoa. E quem estiver sujo não terá oportunidade de ser limpo, porque o sangue do Cordeiro já não estará no trono de intercessão no céu. E se não está no céu no trono de intercessão, então nenhuma pessoa poderá ser limpa com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não haverá mais intercessão da parte de Cristo como sumo sacerdote e Cordeiro de Deus lá no céu. Portanto, desse momento em diante, quem estiver sujo se sujará mais, mas quem estiver limpo, ou seja, vamos ver como é que nos diz. Em Apocalipse nos fala desta profecia para ser cumprida no tempo final. E nos ensina que virá esse tempo onde quem estiver limpo se justificará mais, mas quem estiver sujo não poderá ser limpo. No livro do Apocalipse, também no livro do profeta Daniel, nos fala sobre deste tempo final. Agora, podemos ver que isso é para o tempo final. E como é para o tempo final, é no tempo final onde se fechará a porta e já não haverá mais oportunidade para as pessoas receberem salvação. E isso é quando o pai da família, Cristo em sua manifestação final, se levantar, diz que é o pai da família. E vejam vocês como de era em era, Jesus Cristo esteve enviando mensageiros para colocá-los em sua casa, em sua igreja, que é seu corpo místico de crentes, e dar o alimento espiritual a tempo a cada um dos seus filhos na era que lhes corresponde viverem. Por meio de cada anjo mensageiro encontramos que veio esse mensageiro, pois em cada anjo mensageiro esteve Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, e por meio desses mensageiros esteve alimentando os seus filhos de era em era. Vimos que esses servos fiéis e prudentes foram os mensageiros que Cristo enviou de era em era, durante as 7 eras da igreja gentil e durante a era da pedra angular. Agora é no tempo da era da pedra angular onde a porta vai ser fechada, e daí em diante já não haverá mais oportunidade de salvação, já não haverá mais oportunidade para serem preparados, transformados e raptados, porque as que já estavam preparadas, as virgens prudentes, com azeite em suas lâmpadas, ou seja, com o Espírito Santo, entraram com Cristo às bodas na vinda de Cristo neste tempo final. Diz, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Agora, podemos ver que depois de certo tempo, já não haverá oportunidade para as pessoas receberem a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo e fazer parte assim do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver algo muito importante que foi dito pelo precursor da segunda vinda de Cristo, algo que necessitamos ver e compreender claramente, porque de outra forma
De outra forma, não poderíamos compreender o que estará acontecendo neste último dia. Para este tempo final, temos a promessa de um ministério que fará grandes coisas, grandes maravilhas, e esse ministério que fará grandes maravilhas será o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, o ministério de Apocalipse, capítulo 11, e esses ministérios serão os que estarão aqui na terra, neste tempo final, realizando essas maravilhas. Mas vamos ver o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Ele nos ensina na mensagem Almas encarceradas, almas em prisão, diz: Senhor, eu fiz o melhor possível, fiz tudo o que sabia fazer. Concede, Senhor, que as portas da misericórdia ainda estejam abertas para essas centenas de almas que o estão buscando nessa hora. Senhor, tira toda a mancha de pecado e os deixe entrar hoje. Te rogo com todo meu coração, enquanto vemos que isso não é simplesmente alguém falando, mas as mesmas Escrituras nos assinalando esta hora. E aquela visão quando eu era moço, onde via essa gente naquela situação, naquela condição, e em seguida pensar que o inferno mesmo, se a misericórdia tiver sido tirada da terra, o inferno mesmo estará por toda a terra. E as pessoas, Senhor, se encontram nessas condições tão horrorosas. Deus Todo-Poderoso, te rogo que derrame sobre essa igreja escolhida suas bênçãos para que eles possam receber um ministério de testemunho como o que teve Ló e como o que teve Noé, e até como que teve Jesus para com os perdidos eternamente. Que eles mesmos estejam selados no reino de Deus por meio do testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, vejam vocês como... Agora vejam vocês como temos a promessa de que haverá um ministério que fará grandes maravilhas. Mas nosso irmão Branham está perguntando se a porta já está fechada ou não está fechada. Diz nessa mesma página 52, diz: Senhor, ainda há graça? Permite que eu esteja equivocado nisto. Que não seja como eu penso, que não seja assim antes. Pelo contrário, que as pessoas ainda possam chegar a serem salvas. Ou seja, que nosso irmão Branham, ao ver como estavam as coisas naquele tempo, pensou que podia estar se cumprindo a escritura da porta já fechada, e já então as pessoas não teriam oportunidade para entrarem no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, encontramos que haverá um ministério para o tempo final, e esse ministério que estará no tempo final, quando começar a fazer grandes maravilhas, grandes milagres, quando começar com esses sinais a nível internacional, que são os milagres que estão prometidos para o ministério de Moisés e Elias, a porta já estará fechada para a humanidade, e os escolhidos já estarão todos no corpo místico de Cristo,
E todos todos os escolhidos estarão já transformados. Vejam vocês, aqui diz, na página 29 do livro Almas Encarceradas, ou dessa mensagem Almas Encarceradas, diz: se ela rejeitar a misericórdia, pode cruzar a linha de separação, e então já não haverá lugar para ela. Então onde estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. Tem que haver um ministério que pregue. Mas recordem, para esse tempo, tudo já terá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim o disse, mas não haverá tempo para a redenção. Tudo isto é terminado quando o Cordeiro já tomou seu livro, porque o Cordeiro já terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Em seguida, prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. E esse é o ministério também de Cristo nessa etapa, nessa terceira etapa, com grandes maravilhas e sinais, onde também os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados e estarão realizando grandes maravilhas e sinais. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa? Aos que estão perdidos eternamente? Que tal se assim fosse? Tomara que não seja, mas e se for? Pense bem por um momento, que tal se é assim? Deus não permita, eu tenho filhos, mas sim parece estar perto. Ou seja, que ele sendo profeta está focando sua visão profética ao que será neste tempo final, quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, deixar o trono de intercessão no céu e já se fecha a porta de salvação, se fecha a porta de misericórdia. E o que estará acontecendo? O ministério de Cristo, com os ministérios de Moisés e Elias, estarão realizando grandes maravilhas, milagres e sinais. Mas, com essas maravilhas, sinais e milagres, será chamada a atenção do povo hebreu e dirão, isto é o que nós estamos esperando. Mas para o mundo, já não haverá misericórdia. Para os gentios, terá-se fechado a porta e, dentro de um curto tempo, depois de começar esse ministério da terceira etapa, depois, dentro de um curto tempo, começarão os juízos da grande tribulação. Diz, vamos ver o que continua dizendo. Como é que veio essa visão quando eu era moço? Porque não tinha pensado nisso antes? Por que veio essa aparição à minha peça outro dia dizendo, aqui está, e está justamente no meio daquelas almas perdidas. Jesus pregou e foi testemunha, mas eles nunca se arrependeram. Quando Jesus desceu ao inferno, à quinta dimensão, pregou às almas encarceradas em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé, mas elas não se arrependeram, pois não era uma mensagem chamando-os ao arrependimento. Já era demasiado tarde para o arrependimento, pois já tinham cruzado a linha e já estavam no inferno. Agora ele diz que o inferno vai estar sobre a terra. E para esse tempo em que Cristo, com os ministérios de Moisés e Elias, estará manifestado no tempo final, no cumprimento da terceira etapa.
Já o cumprimento da terceira etapa produzindo milagres e maravilhas a nível mundial. Já para esse tempo, a porta estará fechada. Agora, vejam vocês, continua dizendo. E agora, quanto mais prego, tanto mais vão piorando. Não há nada de arrependimento e ainda não há nem lugar para isso. O Cordeiro tomou seu livro quando o sétimo selo estava a ponto de ser aberto. Vimos o sexto selo, mas ele não nos deixou ver o sétimo selo. Ele não o revelou. O anjo esteve de dia em dia me dizendo essas coisas, mas em seguida não o fez com este. Ou seja, não fez com este sétimo selo. Há um silêncio no céu. Ninguém sabia, era a vinda do Senhor. Agora vejam como para este tempo final virá essa terceira etapa realizando grandes maravilhas e milagres. Mas recordem, haverá nessa etapa um momento onde a porta ficará fechada. E vejam vocês, com a porta fechada, e os escolhidos do lado de dentro da porta na casa de Deus, Cristo estará realizando grandes maravilhas e sinais. E o mundo inteiro verá essas maravilhas e sinais. E vejam vocês como, assim como na visão que o nosso irmão Branham viu, onde ele viu o Espírito de Deus, a coluna de fogo voar para um quartinho pequeno e viu que nesse quartinho pequeno estava se manifestando a coluna de fogo e estava falando a outro que estava mais acima de onde ele estava. Porque, vejam vocês, São Paulo esteve na primeira era, aqui embaixo, mas mais acima de São Paulo veio Irineu, e mais acima de Irineu veio Martin, e mais acima de Martin veio Colombo, e mais acima de Colombo veio Lutero, mais acima de Lutero veio Wesley, mais acima de Wesley veio nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, e mais acima vem o anjo do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. E assim como esteve manifestado em cada era por meio do mensageiro de cada era, estará manifestado na era da pedra angular. Agora, na manifestação do Espírito Santo de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, o primeiro que faz é chamar e juntar seus escolhidos neste tempo final, enquanto a porta está aberta. Porque não pode chamar e juntar estando a porta fechada, porque não podem entrar com a porta fechada. A porta tem que estar aberta na casa de Deus para poder entrar e para poder receber o alimento espiritual correspondente a este tempo final, que é a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E assim serem bem alimentados na casa de Deus. E em seguida, a porta será fechada quando tiver entrado até o último dos escolhidos e Cristo terminará sua obra de intercessão no céu e sairá do trono de intercessão e ali já não haverá mais sangue sobre o propiciatório do templo que está no céu. Será tirado o sangue pelo sumo sacerdote Jesus Cristo lá no céu, porque já terá terminado de fazer a intercessão por todos os escolhidos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E já daí em diante, Cristo toma seu livro, o livro da vida do Cordeiro, que é o livro dos 7 selos, que aparece em Apocalipse capítulo 5, e o abre no céu e o traz aberto no céu, mas já vem manifestado como juiz, vem manifestado como juiz para julgar aqui na terra.
e vem em sua manifestação correspondente à terceira etapa em toda a sua plenitude, realizando grandes maravilhas e milagres. E vem assim, nessa forma, no tempo final, para também os escolhidos de Deus, neste tempo final, terem um novo corpo que Ele prometeu para todos nós, e para chamar e juntar os escolhidos também do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Agora, antes que se feche a porta, encontramos que todos os escolhidos de Deus são chamados e juntados pelo ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino, onde Cristo manifesta os ministérios de Moisés e Elias em seu anjo mensageiro. Agora, nós estamos em uma etapa muito formosa, escutando a palavra de Deus, e ainda estão sendo chamados e juntados mais filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo, entrando por Cristo, a porta aberta. E sendo colocados onde? Na era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E agora, vejam vocês, estamos em uma etapa onde estamos sendo preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Por isso, estejamos vivendo de acordo à palavra de Deus. E as coisas que nos ensinou o nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, devem ser guardadas, cumpridas, e devemos permanecer em todas essas coisas que Ele nos ensinou, para que assim não tenhamos problemas com Deus e, quando a porta for fechada, nos encontre caminhando na palavra pura do Senhor Jesus Cristo. Nos deu por meio do mensageiro precursor sua mensagem, que precursa a segunda vinda de Cristo, e em seguida, neste último dia, nos dá a mensagem do Evangelho do Reino, e assim temos a mensagem do precursor para este tempo final e a mensagem do precursado, de Jesus Cristo e Espírito Santo neste tempo final, nos falando com essa grande voz de trombeta as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Assim que estejamos preparados com nossas vidas arrumadas diante de Deus, com nossos pecados lançados no sangue de Cristo e preparados para ser transformados e raptados neste último dia. E trabalhando na obra de Cristo para que assim chegue a mensagem aos demais escolhidos que ainda não chegaram, para que cheguem e sejam colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo antes que se feche a porta, na era da pedra angular. E a misericórdia, a porta da misericórdia se feche, e Cristo já não esteja como sumo sacerdote intercedendo no lugar santíssimo do templo que está no céu, sobre o propiciatório de Deus lá no céu. Esse propiciatório, enquanto o sangue do Cordeiro está ali, há misericórdia. Mas quando o sangue sair dali, quando Cristo sair, já o sangue não estará ali. E, consequentemente, se converterá, esse trono de misericórdia no céu se converterá em um trono de juízo para a raça humana. E por isso é que saem trovões, relâmpagos e vozes do trono de Deus no céu. Em Apocalipse, vamos ver onde encontramos isto. Em Apocalipse, capítulo 11, diz o versículo 19. Vamos ver desde o versículo 15, para que tenham a passagem completa. Capítulo 11, versículo 15 ao 19, diz em Apocalipse: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam:
os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi visto no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremoto, e um terremoto e grande chuva de pedras. Aí podemos ver como o trono de Deus no céu, onde Cristo está como sumo sacerdote fazendo intercessão por seus escolhidos de era em era, com o seu sangue precioso ali, no lugar de intercessão, até que entre até o último dos escolhidos de Deus. E depois que entrar o último, Cristo já sai do trono de intercessão no céu, e esse trono de intercessão, porquanto já não estará o sangue ali, se converterá em um trono de juízo para a raça humana. E assim, como durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, e este tempo final em que vivemos, desde o trono de Deus, no céu, onde Cristo está como intercessor, vem a mensagem do trono de Deus do céu, uma mensagem de misericórdia para todos nós, neste tempo, como também para os que viveram nas eras passadas. E, por meio do mensageiro de cada era, vem essa mensagem de misericórdia, que é uma mensagem direta de Cristo. Cristo em Espírito Santo, por meio do mensageiro de cada era, nos traz essa mensagem de misericórdia, nos mostrando sua misericórdia e nos mostrando a porta de entrada à sua casa, à sua igreja, que é Cristo, para que assim obtenhamos a misericórdia de Deus, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. Assim foi de era em era, e assim é em nossa era, mas é em nossa era, a era da pedra angular, em que Cristo mudará de Cordeiro de Deus a Leão da tribo de Judá, e de sumo sacerdote a juiz de toda a terra. E essa mudança que ele estará fazendo tem a ver com o seu trabalho lá no céu, no trono de Deus. Quando ele sair do trono de Deus, se converterá no juiz de toda a terra e julgará este planeta Terra com todos os seus habitantes. Agora, desde o trono do céu, vejam vocês, saem trovões, relâmpagos e vozes. E tudo isso que estará saindo do trono de Deus estará sendo revelado no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E desde aí é que virá para os seres humanos a revelação de todas as coisas que Cristo estará fazendo no meio da raça humana. Assim como a revelação de Cristo pelo que esteve fazendo no céu, no trono de intercessão como sumo sacerdote, intercedendo por todos os seus filhos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, tudo isso esteve sendo revelado na igreja do Senhor Jesus Cristo por meio da manifestação de Jesus Cristo em cada anjo mensageiro. E a cada anjo mensageiro se uniram milhares de pessoas, de ministros, que levaram em frente essa mensagem para revelar às pessoas a misericórdia de Deus desde o céu para os seres humanos aqui na terra, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Mas, de um momento a outro, disse nosso irmão Branham, que Cristo deixará o trono de intercessão no céu e
não haverá sangue ali. Enquanto há sangue, no trono de Deus, no céu, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, Deus não pode destruir este planeta Terra. Não importam os problemas que surgirem neste planeta Terra e as guerras, o planeta Terra não pode ser destruído, mas quando Jesus Cristo sair do trono de intercessão lá no céu e o sacrifício for tirado do trono de intercessão no céu, se converte em um trono de juízo, e então desde o trono de Deus já não sai a misericórdia para a raça humana, mas o juízo divino. E então o juízo divino é falado no trono de Deus no céu e é comunicado à sua igreja aqui na terra, na era da pedra angular, a era do trono do Senhor Jesus Cristo para o último dia em seu corpo místico de crentes. E essa era é a que estará representada aqui na terra, o trono de Deus que está no céu. Ou seja, o lugar santíssimo do templo de Deus no céu é representado no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. E aí estará o ministério de Cristo, com seus anjos, com os ministérios de Moisés e Elias manifestados, revelando as coisas que estarão sendo faladas por Deus desde seu trono lá no céu. Por isso é que nos diz a Escritura que o dia ou a hora do seu juízo chegou. Diz que chegou a hora do seu juízo e por isso é que acontecerão estas coisas aqui no planeta Terra. Vejam vocês em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 em diante. Nos mostra um quadro claro do que estará acontecendo quando Cristo sair do trono de intercessão. Vimos que haverá um terremoto, porque diz que saem do trono que está no céu, diz. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu pacto foi visto no seu santuário. Houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. E agora vejamos aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17, como estarão as coisas aqui na terra para este tempo. Diz: olhei enquanto ele abria o sexto selo, houve um grande terremoto. Aqui temos novamente o terremoto. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos, do rosto daquele que está assentado sobre o trono. E da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira. Pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? O grande dia da sua ira. Diz: chegou, e quem poderá se sustentar em pé? Quando começar a grande tribulação, recordem, isto estará se cumprindo e já não haverá forma de escapar, porque a porta já estará fechada. Vejam vocês também, o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse
na página 369 do livro dos selos em espanhol, diz: agora, nos fixemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que fizeram, os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Em seguida, eles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra, da qual antes zombaram, porque agora podiam ver que vinha. Diziam: nos escondam da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Ele tinha zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Vem? Zombarão das 2 oliveiras, zombarão destes ministérios que estarão manifestados neste tempo final. Mas depois disso, vejam vocês, vem o juízo divino. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam bem o castigo que lhes esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. Mas o tinham rejeitado. Rejeitaram, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez, porque a misericórdia de Deus estará pela última vez manifestada neste tempo final, na era da pedra angular, e é aí, sob o ministério dos anjos, as 2 oliveiras que são Moisés e Elias, e a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo. Estes 3 ministérios manifestados no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo, estarão revelando todos estes juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana. Mas algumas pessoas pensarão que isso não será dessa forma. Mas conforme a Escritura, virá o juízo divino da grande tribulação. E quando as pessoas se encontrarem na grande tribulação, verão que era certo o que tinha sido predito, profetizado pelos ministérios de Moisés e Elias. E agora, vejam vocês como a misericórdia será manifestada pela última vez sobre o ministério de Moisés e Elias. Por isso é que a porta ainda está aberta, mas de um momento a outro vai ser fechada. E quando for fechada, quem estiver sujo, suje-se ainda mais, ou ainda se sujará mais, porque não haverá sangue para lavar seus pecados, porque já não estará o sangue de Cristo lá no lugar de intercessão no céu. Portanto, Cristo já não estará fazendo intercessão, porque já terá feito intercessão por todos os seus escolhidos, e já estará completo o número dos seus escolhidos, e estarão selados, e estarão transformados, e irão à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, teremos esses 30, 40 dias, quando já estivermos transformados, onde haverá uma manifestação grande do poder divino, e onde aí escutarão a nível mundial todas estas coisas que estarão acontecendo. E já para esse tempo não haverá oportunidade para nenhuma pessoa. Agora, podemos ver onde nos encontramos neste último dia. Podemos ver que estamos vivendo muito perto dessa etapa onde
já não haverá oportunidade para nenhuma pessoa. Diz, página 39, desta mensagem Almas Encarceradas, pregada pelo reverendo William Branham, diz, e notem bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar do que tinham feito, o que era e o que estava por vir. Assim fez. Não é verdade? Mas sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos, que não podiam ser salvos jamais, estavam lá onde também estão aquelas com os olhos pintados, pregou às almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, mas, ou melhor, estavam eternamente separados da presença de Deus. No entanto, tiveram que reconhecer o que Ele era, porque Deus o fez o que era. Ou seja, quando Cristo foi ao inferno, que é a quinta dimensão, pregou às almas encarceradas em prisão, que ali se encontravam. Encontramos que nosso irmão Branham, quando menino, quando criança, visitou a quinta dimensão, o inferno, pois, pelo acidente que teve, onde seu amiguinho disparou sua escopeta e o feriu nas pernas e estava sangrando, o levaram ao hospital, o anestesiaram com a anestesia que se usava usualmente nesse tempo, que era éter, e quando foi anestesiado, ele saiu do corpo. Como quando qualquer pessoa que sai do corpo morre, e foi ao inferno, e ali viu as mulheres com seus rostos pintados, seus olhos pintados e assim por diante. Porque essa é a moda de lá, da quinta dimensão do inferno. Vejam vocês como ele as viu lá no inferno. E aí no inferno ele clamou a Deus, diz que ali não se sentia a presença de Deus. Era um lugar ali onde não se encontrava Deus por nenhum lugar, mas havia pessoas ali. Pessoas, pois, em seus corpos. Seus espíritos, ou seja, corpos de outra dimensão, que é o espírito do ser humano. Uns têm um corpo de outra dimensão. Ou seja, uns têm corpo da quinta dimensão e outros têm corpo da sexta dimensão. Agora podemos ver. Se recebe o corpo da sexta dimensão quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito de Cristo. E assim obtemos o corpo da sexta dimensão para que, ao morrer, uma pessoa que creu em Cristo vá ao paraíso, à sexta dimensão, e não tenha que ir ao inferno. Porque sem esse corpo da sexta dimensão, não tem com o que ir à sexta dimensão. Agora, vejam vocês como é necessário que nós sejamos cuidadosos, porque depois que terminarmos nossa vida aqui na Terra, vem a parte que é eterna, onde a pessoa já nada pode fazer. Tudo que a pessoa pode fazer, tem que fazê-lo aqui na Terra, estando aqui na Terra, em seu corpo terreno. Agora vejam como nosso irmão Branham, sendo um jovenzinho, estando lá no inferno, na quinta dimensão, viu todas essas pessoas lá, porque a quinta dimensão é o lugar onde vão os perdidos, os que não receberam Cristo como seu Salvador e não lavaram seus pecados no sangue de Cristo, e não receberam o Espírito de Cristo.
Portanto, no pueden ir não podem ir à sexta dimensão e, consequentemente, têm que ir a essa quinta dimensão. Agora, vejam vocês, ele clamou a Deus lá, Deus o tirou dessa quinta dimensão que é o inferno e despertou ou foi despertando quando os médicos pensavam que já estava morto, pois tinha saído do corpo, como saem todas as pessoas quando morrem, mas regressou, porque Deus o ressuscitou, o trouxe de regresso à vida, e vejam vocês, se tornou o ministro do Senhor Jesus Cristo, e em seguida, quando já sendo o ministro do Senhor Jesus Cristo, foi transportado à sexta dimensão ao céu, viu lá os crentes em Cristo que tinham partido dessa vida terrena, os viu lá no céu, em seus corpos teofânicos, com túnicas brancas e com seu cabelo comprido, as mulheres e jovenzinhas, representando de 18 a 21 anos de idade, e viu também os homens lá no paraíso. Ou seja, que viu os santos da Igreja do Senhor Jesus Cristo que já partiram, os viu lá no paraíso. Vejam vocês a forma das pessoas de lá do paraíso. As mulheres com seus cabelos compridos e não estavam pintadas, nem nada disso, porque essa moda nem chegou, nem chegará ao paraíso. Essa moda é da quinta dimensão. Algumas vezes nos pegam, nos grudam coisas da quinta dimensão. Por isso é que há pessoas que vêm inspiradas desde a quinta dimensão para produzir um montão de coisas que são da quinta dimensão e que sejam materializadas nessa dimensão terrena. Mas também os mensageiros de Deus que são enviados da sexta dimensão vêm com a palavra de Deus para que se materializem nessa terra, em seres humanos, as coisas da sexta dimensão, as coisas do céu, as coisas do paraíso. Por isso, é que nós temos que ter muito cuidado em nossa vida terrena de não estar com as coisas que são da quinta dimensão que estiveram sendo trazidas por pessoas inspiradas da quinta dimensão, mas tendo as coisas que são do céu, que vêm de Deus, que vêm da sexta dimensão do paraíso, por meio da palavra de Deus, para que se materialize em cada um de nós. Antes que a porta seja fechada, para que assim nos encontremos dentro da casa de Deus, vivendo conforme a vontade de Deus e preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, já não haverá oportunidade para entrar dentro do corpo místico de Cristo, nenhuma pessoa mais, porque já terá se completado o número do corpo místico de Cristo, o número dos escolhidos de Deus. Cristo é o pai de família manifestado de era em era em cada anjo mensageiro, e ele é quem diz que tem as chaves de Davi. E diz que tem as chaves também. Diz que tem as chaves de Davi e também tem o quê? Tem as chaves do inferno e da morte. Por isso pôde sair do inferno quando morreu e pregou no inferno às pessoas que estavam ali, e em seguida pôde ressuscitar, pôde sair do túmulo, pôde sair da morte, porque tinha as chaves do inferno e da morte que tirou do diabo lá no inferno. Cristo tinha dito: eu tenho poder para pôr minha vida, ou seja, para pôr como sacrifício, morrendo, e tenho poder para
a tomar, o sea, tornar a tomá-lo, ou ressuscitar seja, para ressuscitar novamente. Agora podemos ver como Cristo, el cual dice que es el que cierra y ninguno abre, y el que o abre qual y ninguno disse que cierra. é o que fecha e ninguém abre, Cristo, e quem abre e ninguém fecha, Cristo. en las edades Nas pasadas, eras passadas, encontramos que no cerró que não fechou por meio de nenhum dos mensageiros a porta de la gracia, no da cerró la graça, não puerta fechou a porta de entrada de entrada ao ao corpo místico de Cristo, pero para el día mas posterior, para o último dia, Cristo Cristo mesmo disse que el padre de familia, cuando se levanta y cierra que la o pai puerta, de família, quando se los levantar que e quedarão fechar a fuera, porta, os que estarão ficarão tocando a fora, porta, estarão querendo entrar, batendo a porta pero querendo já entrar, mas já não poderão entrar. não poderão entrar. Lo mismo que dijo en la parábola de las 10 vírgenes, O mesmo quando que chegou disse el na esposo, parábola das 10 e virgens, as que quando estavam chegou o esposo e as que estavam preparadas preparadas, entraram com ele ele, às bodas, com ele às e bodas se e cerrou se fechou la puerta. a porta. e depois vinieron las E depois vírgenes vieram as tocando virgens la fatas puerta, batendo a porta, pero já mas la a porta estava cerrada. já estava E les dijo, fechada. "No sé de dónde ustedes son." E lhes disse, não sei de onde Disse vocês Cristo, são. ali Disse será el lloro Cristo, ali e será el o choro e o ranger ranger de dentes. Él dice, Ele diz, "Velad porque no velem, sabéis porque não el día y sabeis la o hora dia e a hora en que el Hijo del Hombre em que o Filho do Homem venir." há de vir. Jesucristo, el Hijo del Hombre, Jesus Cristo, o Filho do Homem, es el que cerrará é la puerta quem fechará a porta no último dia, na sua manifestação final, em sua manifestação em seu anjo mensageiro, para a etapa em que Cristo sair do trono de intercessão no céu. Para esse tempo, a manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro se tornará como juiz de toda a terra. Ou seja, que Cristo já não estará como sumo sacerdote, mas como juiz de toda a terra. E, consequentemente, a porta já estará fechada e os que ficaram dentro terão a bênção do corpo eterno que Ele prometeu para todos nós. E os que ficaram fora terão a situação terrível da grande tribulação que virá sobre a raça humana, mas poderão ser fiéis a Cristo durante o tempo da grande tribulação e, porquanto serão perseguidos, morrer e assim não perderem suas almas, mas ressuscitarem depois do reino milenial para entrar à vida eterna. Agora, vejam vocês que somente do cristianismo serão ressuscitados em corpos eternos os que foram assinalados como os escolhidos de cada uma das eras da Igreja Gentia. Eles virão com seus anjos mensageiros de regresso à terra neste tempo final. Quando Cristo deixar o trono de intercessão no céu. E nós, os que vivemos, seremos transformados conforme a promessa de Deus. E já quando estivermos transformados, estaremos restaurados à vida eterna com todo o poder divino que perdeu Adão e Eva na queda. Ou seja, que todos seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo e com o mesmo poder. E se com um só aqui na Terra, 2000 anos atrás, aconteceram todas aquelas grandes maravilhas e sinais, como será para o tempo final? Quando os mortos em Cristo ressuscitarem corpos eternos e nós, os que vivemos, estivermos transformados e sejamos todos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Todos estaremos sob a direção de Cristo, o qual estará manifestado neste tempo final na era da pedra angular como juiz de toda a terra, e com ele estarão seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, com um grupo de cada uma dessas eras,
os quais foram o grupo de cada um desses mensageiros das eras passadas. Ou seja, que cada anjo mensageiro regressará com seu grupo em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados com o mensageiro da era, da pedra angular. E assim todos estaremos, cada um, no grupo que nos corresponde. E todos os das eras passadas com seus 7 anjos mensageiros estarão aqui na Terra. Em nossa era, porque é nossa era. E, sendo que estarão em nossa era, vejam vocês o que estará acontecendo. Se a ressurreição tivesse sido na terceira era, os santos da primeira e segunda era teriam ressuscitado e estariam sob a direção de Jesus Cristo através do terceiro anjo mensageiro e o grupo desse terceiro anjo mensageiro. Mas porquanto eles vão ressuscitar neste tempo final, vamos a outro exemplo. Se tivessem ressuscitado no tempo do ministério de Jesus Cristo através do nosso irmão Branham, o mensageiro da sétima era da Igreja Gentia, todos os das eras anteriores estariam sob a direção de Jesus Cristo através do sétimo anjo mensageiro da sétima era, da Igreja Gentia e do grupo dessa sétima era. Mas não foi realizada a ressurreição dos mortos em Cristo na sétima era da Igreja Gentia, na era de Laodiceia. E encontramos que até o mensageiro da sétima era teve que partir, porque para esse tempo não era a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estavam vivos. E teve que partir, mas ele disse que na manhã em que a trombeta final, a trombeta de Deus, estivesse soando, ele se levantaria, ressuscitaria, e com ele vão ressuscitar os mortos em Cristo da sua era, como também os mensageiros de cada era com um grupo ao qual Deus o enviou e ao qual ministrou na era em que Deus os enviou. E agora vejam vocês como transcorreram as 7 etapas ou eras da Igreja Gentil e não ocorreu a ressurreição dos mortos em Cristo nessas 7 eras, nem a transformação dos vivos, porque é para a era da pedra angular. É para o grupo da era da pedra angular a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Os estamos esperando, os receberemos com nossos braços abertos e nossos corações abertos. Eles disseram que estarão conosco. Eles disseram que quando ressuscitarem, eles comerão. Assim como Cristo, quando ressuscitou, comeu com seus discípulos. Agora vejam vocês, com quem Cristo comeu? Com um grupo que estava vivendo nesse tempo, com os crentes da mensagem de Cristo desse tempo. E agora vejam vocês, eles estarão conosco e também comerão conosco. E quando nós os virmos, nós seremos transformados. E então teremos o corpo eterno, nós também. Agora vejam como essa promessa tão grande era para nós na era da pedra angular. É para os que estarão vivendo neste último dia e que estarão vendo Jesus Cristo e Espírito Santo vindo à sua igreja na era da pedra angular manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Para os que virem sua vinda, a vinda de Cristo e Espírito Santo em seu anjo mensageiro, será essa promessa. E, em seguida, encontraremos Cristo manifestado em toda a sua plenitude em seu anjo mensageiro, já não como sacerdote, mas como juiz de toda a terra, e estará realizando a parte que corresponde a essa terceira etapa com as grandes maravilhas e milagres que estão prometidos para este tempo final. Agora vimos o mistério
do pai da família, o porteiro, fechando a porta. Cristo, em sua manifestação final, será quem fechará a porta, assim como em Apocalipse capítulo 10, diz que levantou sua destra ao céu e jurou pelo que vive para sempre que o tempo não será mais. E assim é como Cristo fechará a porta da graça, fechará a porta da primeira vinda de Cristo, para que assim as pessoas que já estarão dentro tenham a bênção do corpo novo e possam ir à ceia das bodas do Cordeiro. O pai de família, o porteiro, vejam vocês, é quem fecha a porta. E esse é Jesus Cristo. No último dia, em sua manifestação final na era da pedra angular e dispensação do reino. O pai de família, o porteiro. Agora vimos quem é o porteiro nesta parábola de Cristo de São Lucas, no capítulo 13 de São Lucas, onde Cristo nos diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Essa é a porta que será fechada. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando a porta for fechada, muitos tentarão entrar, mas já não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a bater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Pois não são dos escolhidos de nenhuma das 7 eras, nem da era da pedra angular. Portanto, terão que passar pela grande tribulação, e ali será o choro e o ranger de dentes. Mas quando isso ocorrer, onde te encontrará nesse momento? Dentro da casa de Deus, comendo o alimento espiritual que o pai de família, o servo fiel e prudente, estará nos dando neste tempo final, através do qual estará Jesus Cristo, o Pai de todos os escolhidos, estará manifestado neste último dia no servo fiel e prudente, nos dando alimento espiritual e nos preparando para ser transformados e raptados neste tempo final na era da pedra angular. E em seguida fechará a porta e já não entrará nenhum mais. Quando será fechada a porta? Quando tiver entrado o último dos escolhidos e Cristo tiver deixado o trono de intercessão no céu. Assim que continuaremos levando a mensagem por todos os lugares, enquanto a porta da misericórdia, que é Cristo, está aberta para os seres humanos. Enquanto Cristo está no trono do Pai no céu, estaremos levando a mensagem do Evangelho do Reino por todos os lugares, e estaremos também revelando como entrar à casa de Deus, ao corpo místico de Cristo, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Jesus Cristo, e assim nascendo na casa de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, e sendo preparados para ser transformados e raptados neste último dia e ir assim à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do pai de família.
o porteiro que fechará a porta. O pai de família. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e continue passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo na casa de Deus. E mesmo que você saia deste lugar, mesmo que você sair deste lugar, permanecerá na casa de Deus, porque a casa de Deus é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E continuará com a bênção de Deus ao seu lar e onde quer que você for, e continuará com a palavra, comendo essa palavra no seu lar e onde quer que você estiver, comendo essa palavra lá na sua alma para ser preparado, para ser transformado e raptado neste último dia. Tenhamos nossas vidas arrumadas com Deus, nossos pecados confessados a Cristo e lançados no sangue de Cristo, lavados nossos pecados no sangue de Cristo e orando sempre a Deus e recebendo Sua palavra e alimentando assim nossa alma com Sua palavra e trabalhando em Sua obra e tirando também toda coisa que descubramos que vem da quinta dimensão, para que assim todos estejamos preparados. Há muitas coisas que vêm da quinta dimensão. Portanto, tudo que você souber que vem da quinta dimensão, vá lançando de lado, porque não vai ajudar em nada. E mantenha-se recebendo a palavra de Deus que vem da sexta dimensão. A palavra de Deus que vem por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Assim como foi em cada era da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e que Deus nos ajude a todos, assim como vocês necessitam tirar muitas coisas que sabem que não são de Deus, também eu. Ou seja, que todos temos que nos examinar e todos necessitamos a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus, a misericórdia de Cristo e a fortaleza de seu Espírito para, assim, vencer neste tempo final e estar prontos para a nossa transformação, a qual está muito perto. Recordem que está muito perto essa nossa transformação, a qual Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Onde estão os que serão transformados neste último dia? Aqui estamos. Não estamos em uma era passada, mas que estamos na era do presente, a era da pedra angular. Aí estamos, sendo preparados para ser transformados neste último dia. Estarei vendo-os novamente durante a semana. Ainda não é a viagem. Temos uma viagem por aí perto, mas ainda não é a viagem missionária que teremos, portanto, os estarei vendo durante a semana. Na quarta-feira tem atividade, na quarta-feira, pois, terão o vídeo que sempre costumam de alguma atividade que foi realizada em algum país, ou aqui mesmo em Porto Rico, e em seguida, na sexta-feira e no domingo, estarei com vocês, trazendo o que Deus me dê para cada um de vocês, que é o mesmo que Deus dá para mim. O que Ele dá para mim, eu trago para vocês e compartilho assim com vocês nas atividades. Algumas vezes,
para eu dar em uma sexta-feira ou em uma sexta-feira e um domingo na manhã e na tarde, para eu dar essa palavra, algumas vezes toma uns quantos dias para mim, para recebê-la, mas depois posso dar nas sextas, para vocês nas sextas-feiras, no domingo na manhã e no domingo à tarde. E quando estamos viajando, quando estou viajando, já isso é todos os dias. E à medida que Deus me dá a cada dia a palavra, a mensagem, prego e fica gravada para todos vocês que estão aqui presentes e para todos os que estão nas diferentes nações, para que assim sejamos alimentados e preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Orem muito por mim, porque assim como vocês necessitam a oração para vocês, também eu necessito por mim. Eu sempre estarei orando por vocês. E quem estarão orando por mim? Vocês e eu também estarei orando por mim. E estarei orando por vocês também. Assim que vocês orem por vocês e orem por mim também. Eu orarei por mim e orarei por vocês também. E no amor divino, continuaremos caminhando juntos até ser transformados, e depois que formos transformados, continuaremos caminhando juntos por toda a eternidade. Não vamos nos separar um do outro. E não vamos nos apartar um do outro, nem neste tempo, nem quando formos transformados, nem durante o reino milenial. Todos estaremos unidos no lugar onde estaremos todos juntos, lá em Jerusalém, na parte que corresponde à era da pedra angular. E quais serão os que estarão mais perto do trono do Senhor Jesus Cristo? Onde estão essas pessoas? Pois aqui estamos. E aí vamos deixar quietinho, porque isso já é para um tema assim como a chave de Davi ou o filho do homem e filho de Davi. Assim que vamos deixar isso aí quietinho, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continue passando um dia e uma tarde e uma noite. E todos os dias da vossa vida, continuem passando cheios das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Conosco novamente Félix Caro, para continuar e finalizar e ter assim os cânticos finais, dando graças assim a Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus os abençoe e guarde a todos.